Fala, investidores, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. Hoje, uma sexta-feira muito especial, um convidado muito especial, ele que é CFO do grupo MZ, ele que é COO também do mesmo grupo, aí multifunções. Então, Cássio Rufino, seja muito bem-vindo, estou muito contente com a sua participação em nosso podcast. Poxa, numa sexta-feira à noite, você podia estar com a sua esposa, com seus filhos, estar aqui com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Léo, muito obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando um pouquinho com vocês aqui, tentar compartilhar um pouco da minha experiência. É isso aí. Vamos lá, vamos começar bem do início da sua história, tá? Da sua trajetória, quer saber de onde você veio, de onde você nasceu, tá lá no início mesmo, até você chegar aí ao topo da sua companhia hoje, tá bom? Legal. Na adolescência, todo mundo fica ali na dúvida o que vai fazer de faculdade, o que você quer ser. E eu já sabia claramente o que eu queria ser. Eu queria planejar, controlar, dirigir e controlar. Simples. Simples. Os 4 pilares. Fui fazer o quê? Administração. Que todo mundo falava, que não sabe o que quer fazer. Mas eu sabia muito bem o que eu queria fazer. Então eu comecei fazendo ADM, porque eu gostava muito de organizar as coisas, de planejar, de dirigir, de controlar. E eu me enxerguei muito na ADM. Então o primeiro mito que eu quebro aqui é: a administração é para uma pessoa que sabe sim o que quer fazer e que quer ser multidisciplinar. É isso aí. Fiz administração no Mackenzie. E o meu primeiro estágio, já entrei na MZ. Ali em 2007. E eu não sabia nem o que era relações com investidores. Entrei como estagiário numa empresa que eu não sabia muito bem o que fazia, a não ser, faz relações com investidores. E entrei no dia da divulgação da empresa NET, que era de capital aberto na época. A NET, aquela de TV a cabo, era empresa aberta ainda, enfim. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, divulgação de resultados, enfim. E foi um dia, assim, caótico, o qual eu não sabia o que estava acontecendo, e as analistas me pedindo, me perguntando, me ensinando ao mesmo tempo. É marcante para mim esse dia, né? Foi meio que emblemático. E desde então, como estagiário, entrando todos os dias, aprendendo, me desenvolvendo, e eu sempre quis fazer mais, eu sempre gosto de fazer mais. Eu não gosto de ficar na inércia, está aqui confortável, vou permanecer assim. Não, eu sempre queria mais, trazia inovação, novidades. E eu via muita coisa ali na faculdade. Por que não fazer uma planilha assim? Ou essa aula aqui que eu tive de, sei lá, contabilidade. Por que a gente não implementa um número a mais no nosso controle? Então, sempre tentando melhorar, aperfeiçoar elementos do dia a dia, coisas pequenas que cabiam, que eu poderia sugerir. E desde então, fui fazendo toda essa trajetória. Estagiário, passei para assistente, passei para trainee, passei para analista júnior, analista pleno. Conheceu todas as áreas da empresa. Fui passando por várias áreas, passando. Aprendeu tudo. Fui aprendendo desde lá da base, que legal. Né? Então fui sempre crescendo e sempre vendo muito o que eu poderia fazer além, o que eu posso fazer além. E quando deu ali uma determinada época, eu me tornei gerente de uma equipe de atendimento. Legal. E vários clientes na época desejaram, vamos colocar assim, ser atendidos por mim, de outras carteiras. Então, fulano, vem aqui, como que faz isso, como é que faz aquilo? E eu sempre ajudando, e poderia ser atendido pelo Cássio? Então, comecei a atender mais e mais. Que legal, comecei a atender mais e mais clientes com isso, e, enfim, nessa jornada como um todo, depois de gerente, passei para diretor de operações, comecei a controlar todas as operações, ou seja, todo o sucesso do cliente, vamos colocar assim, passou a ser minha responsabilidade. E quando os meus filhos gêmeos nasceram, tenho gêmeos, de 5 anos. Que legal. Ali... Qual o nome deles? Henrico e Benjamin. Henrique e Benjamin. São os amores, amo eles. E minha esposa maravilhosa, se eu não falar dela... Pra sua esposa, não é minha esposa, é maravilhosa, tá lá em casa cuidando deles essa hora enquanto eu tô aqui gravando. Qual o nome dela? Helenilda. E aí quando eles nasceram, o diretor financeiro da companhia saiu, e aí o meu CEO, o PH, falou: Cássio, acho que a pessoa mais capacitada para assumir essa posição é você. E eu falei: é claro. E fui lá, aceitei e abracei. Mas o que é importante, acho que é uma dica que eu também deixo para os profissionais, enfim, para qualquer um. Esteja preparado. Saiba, se desenvolva naquelas áreas que você tem aptidão.
Então, ok, terminei Mackenzie, mas na sequência do Mackenzie eu já emendei. Eu já comecei a fazer a pós, eu fiz CFM no INSPER. Depois que eu acabei o INSPER, eu já comecei o MBA no INSPER, de tanto que eu tinha adorado o INSPER. E aqui não é propaganda pro INSPER, mas é porque eu adorei, Mas é uma é grande maravilhoso, instituição, né? é Uma grande instituição incrível, estrutura, a ordem, o planejamento, tudo. Adorava fazer, e eu estava preparado para assumir aquela cadeira de CFO da companhia, tá? Então foi um grande desafio. E recentemente também um novo desafio, que era assumir a área de marketing da companhia. Opa, que legal, cara. Então hoje eu acumulo Abraçou ali, tudo da empresa, que abracei legal. essas oito macro áreas que eu Sim, chamo sim. dentro da companhia, muito focado ali e sempre estar preparado e querer ir além. Hoje em dia, por exemplo, eu me preparo, adoro estar atualizado, escuto um monte de podcast para entender o que os outros Exato. players, outros C-levels, o que eles estão fazendo, como eles estão vendo, e é uma forma da gente sempre estar ali pulsando novidades, Sim, sim. o que está acontecendo no mercado. Cara, eu costumo dizer que o líder, o profissional líder, ele é especialista em resolver problemas. Entendeu? Então, com a minha história na minha empresa hoje é parecida com a sua. Então, eu comecei no atendimento também, e os investidores, eu quero falar com o Leonardo. O Leonardo sempre resolve meus problemas. E eu fui indo, e hoje eu também sou gerente, né, do atendimento também, das relações com os investidores ali da nossa equipe. Então, isso é muito bacana, cara. Então, isso é legal, por quê? Porque na hora que surgiu a oportunidade, eu estava preparado. Eu estudei aquilo. Entendeu? Eu estava preparado para isso. Então, a gente recebeu aqui um rapaz na semana passada, que ele é de banco, diretor de banco, né? Então, assim, ele fez engenharia, se formou e rapidamente já tirou a certificação dele e foi subindo. E quando a chance caiu no colo dele de ele ser um especialista em investimento do banco, ele já tinha o CEA, que é a especialização em investimento. As outras pessoas não tinham. Ele já tinha. Muita gente perde oportunidade por não estar pronto, por não iniciar uma trajetória de preparação para aquilo. Exemplo básico, se você fazer atendimento ao cliente, legal que você faz atendimento ao cliente, você vai fazendo bem. Por que você não faz um curso? Por que você não pensa numa certificação? Por que você não tenta sugerir coisas novas? Isso vai gerar reconhecimento. Então, o JJ costuma falar que o trabalho recompensa, e ele realmente recompensa. O trabalho devolve, né? Isso, o trabalho Isso devolve. é verdade. Isso é verdade. E é verdade, quanto mais você está preparado, mais oportunidades você tem. Eu vou dar um exemplo super simples que aconteceu comigo recentemente, que envolve muito essa questão de trabalho e esse elemento de estar preparado. Eu pego muito táxi, né? Sim, Ali, sim. todo dia, reunião, vou aqui, vou ali, volto para casa. E às vezes, para não ficar dirigindo no trânsito, eu pego o táxi para conseguir ficar trabalhando, fazendo alguma coisa, e eu sempre pego sempre o mesmo motorista para me levar, me buscar, enfim. Nesse dia, o motorista que normalmente me auxilia não pôde e mandou uma outra pessoa, que eu nunca tinha pego essa pessoa. Tava lá trabalhando, indo pro escritório, preparando a apresentação que eu ia fazer. No final da corrida, ele percebeu que eu era diretor financeiro. E eu perguntei, e aí, tá começando o seu dia? Ele falou, você é meu primeiro cliente. Que legal. Aí eu falei, primeiro cliente corrida do dia? Não, tô começando hoje. Eu trabalhava até ontem numa empresa e fui desligado. Caramba, E eu não cara. posso ficar sem trabalhar. Eu falei, nossa, que legal. Já saiu ontem e hoje já tá trabalhando. Bacana. Conversei rapidamente e mandei pro time. Falei pra minha gerente do financeiro, conversa com ele, vê se encaixa na oportunidade. Na entrevista, foi tudo muito bom. Na entrevista com ela, não, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, outro, excelente. No final, a gente teve que mandar, para seguir o rito correto, fazer os testes de Excel que a gente tem. Normal, os testes... sim. Não passou. Porque se vendeu de uma forma e não era tudo aquilo. Então, ele ele não se sabia. vendeu como profissional de finanças, Se ele vendeu. chegou a falar. Ele tinha experiência, mas não sabia nem fazer corretamente uma planilha de Excel. Meu Deus. Ou seja, o básico, eu acho que hoje em dia tem muita gente que fala mais do que faz Demais. e não está preparado. Demais. Então tem um gráfico que mostra que normalmente as gerações sempre vêm mais forte, né? Mais preparadas, com outros requisitos. E tem um gráfico que mostra que a geração que está por vir está aquém da nossa geração de hoje. Porque não está preparado, não está se preparando para o processo, não está se desenvolvendo. Então é algo que a gente sempre tem que refletir, estar preparado
e não falar além daquilo que você tem. Ponto. Ser honesto. Ser honesto no sentido de ser transparente. Exato. Então, falar a verdade. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, não Exato, sabe. exato. Se eu tivesse falado assim, Cássio, eu tô desempregado hoje, comecei aqui como motorista de táxi, mas eu tenho muita vontade de aprender para trabalhar no seu time. É E é isso. legal isso, porque assim, às vezes, eu já contratei pessoas, não pelas habilidades, mas pela vontade, pelo brilho no É olho isso. da É pessoa. isso. Entendeu? Então isso conta muito para um profissional também. Já, eu acho que minha equipe hoje, eu tenho 15 pessoas comigo, né? E a metade foi por pessoas, cara, que eu vi o brilho no olho. A pessoa fala assim, Léo, eu quero aprender. Se você me ajuda. Mas é isso. É isso que é o legal, cara. Não precisa mentir, Transparência. porque vai chegar uma hora ou outra no seu dia a dia que você vai precisar fazer uma planilha de Excel. Você vai precisar mostrar a sua habilidade que você falou que tinha. Muito. E é um ponto, Léo, que é muito importante os profissionais se atentarem. Eu também, eu tenho uma cadeira que é talentos, diretor Legal, de legal. talentos lá da companhia. E eu costumo brincar, gente, a gente acaba contratando pela hard skill e desligando pela soft skill. Se isso acontece, por que não, a gente não contrata pela soft skill? Porque a cultura da companhia é muito importante. A pessoa que a gente está trazendo nova, ela precisa se adequar à cultura da companhia. Sim. E precisa ter os soft skills que a gente precisa. E esse rapaz tinha todos os soft skills. Ficou até animado com ele. Ficou até. Não, eu fiquei super animado, porque ele se vendeu de uma forma, precisava trabalhar, tinha esforço, papapá, mas na hora de entregar, não tinha ali o básico, que era Mas o você Excel. chegou a dar o feedback pra ele, falar alguma O coisa time, pra ele? o time entrou em contato, o Ah, time tá, explicou legal. o que aconteceu, deu a devolutiva do teste, a gente tem todo um processo. E o processo não é falar com o diretor, depois com a gerente, depois com talentos, Não, né? exatamente. O processo, a gente fez foi um processo ali atípico, porque Atípico. tava comigo, mas a gente segue todo um compliance Sim, sim. na companhia. Primeiro começa com talentos, faz o teste, é aprovado. Passa pra gerente da área, ela aprova, e depois vai pra mim, no caso, pra aprovar, porque era uma vaga específica que ia trabalhar bastante em contato comigo, em relatórios e tudo mais. Então, por isso que tinha que passar pra mim. Mas são elementos que hoje, de novo, profissionais estejam atentos a isso. Não falem mais do que você tem e se preparem, estejam preparados pra oportunidade da vida. Que vem e chega. É. E muita E chega gente com não força. faz. Não faz. Cara, eu ando reparando hoje em dia, igual na minha equipe surgiu algumas vagas, e as pessoas hoje, cara, elas simplesmente não querem trabalhar. Não. Elas não querem trabalhar, cara, não querem. Hoje em dia, eu casei com 23 anos, eu casei novo, né? Eu comecei a namorar cedo também. Então, quando eu já tinha Acho que eu casei com 23, 24. Então, quando eu atingi essa 23, 24 anos, eu já tinha, então, nos meus ombros uma responsabilidade de uma casa. É. De uma esposa, de contas. Então, eu tinha essa responsabilidade. Hoje em dia, cara, eu vejo pessoas de 26, 27, 28 anos que não querem nada. Não. Ah, eu vou pedir as contas porque eu moro com os meus pais, eu não tenho conta pra pagar. Como assim, cara? Já tem quase 30 anos. O que você faz na sua vida? Ah, não sei o quê. Então, assim, hoje em dia tá escasso o bom profissional. E as pessoas hoje não querem trabalhar. Hoje tá muito em alta. Ah, você quer ser o quê? Eu quero ser youtuber. Eu quero ser influencer, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Tá estudando. Cara, saiu uma reportagem. Hoje as pessoas, quando saem do ensino médio, elas não querem fazer faculdade mais. Elas acham que faculdade não dá futuro. Como não, cara? Como não? Qualquer coisa que você quer ser hoje em dia, tem que ter faculdade. Ah, eu quero ser youtuber, faça faculdade. Ah, eu quero ser, faça faculdade. Precisa se preparar para Exato. uma base, né? Ela precisa entender os fundamentos. Eu vou dar um exemplo super claro que aconteceu comigo, né? Fiz administração, fiz minhas pós e MBAs, todos focados muito em finanças. Mas quando eu assumi a cadeira de comunicação da empresa, em marketing, Legal, legal. eu precisava me preparar. Então, primeiro passo que eu fiz? Eu fiz um MBA estruturado de marketing para entender todos os fundamentos, todos os pilares. Só que depois que eu fiz isso e eu tive essa base, eu tive que ir pros meios digitais, vamos dizer assim, que hoje em dia o marketing digital é o que existe em questão de audiência, de engajamento, de conversão, de retenção totalmente. e tudo mais. Então não adiantava, no meu ponto de vista, eu estudar numa escola tradicional para me ensinar sobre audiência, sendo que a audiência tem na internet tem milhares de mentores e que vivem disso e que mostram isso. Então, de novo, me preparei numa escola tradicional,
fiz meu MBA de marketing, mas depois eu fiz vários pequenos cursos de extensão, de imersão, para me preparar pro dia a dia ali. Então, curso de storytelling, curso de copy, curso disso, enfim, de lançamento, porque isso é importante. Um profissional que saiba o conceito e saiba adaptar Totalmente. conforme o que está acontecendo. E hoje em dia eu vejo que o pessoal, não, depois eu vejo. Não Depois eu precisa disso. faço. Não, depois eu faço. Então, a gente sente muito essa dificuldade hoje no dia a dia. Você foi um profissional que sempre gostou de estudar, desde o ensino médio, porque eu vejo que você é um cara que gosta muito de estudar, né? Sempre gosta de se atualizar. Como que você vê isso, cara, para as pessoas que estão começando uma carreira profissional, que querem ser promovidas ou não? Acho que o estudo é muito importante ainda, né, cara? Eu concordo em número, gênero igual. Seja um estudo tradicional ou seja atualização de podcast. Se você assiste com podcast com intencionalidade, você aprende muita coisa ali no podcast. Você anota, você compreende, você destrava. O sucesso não tá nas grandes coisas. O sucesso tá no óbvio que foi negligenciado. E se a gente faz o óbvio que foi negligenciado, a gente tem chaves de sucesso o tempo todo. Ah, totalmente. Porque tá ali na nossa frente. Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu preciso fazer um projeto gigantesco. Mas quando, na verdade, você pode fazer o básico, bem feito, que vai dar certo. Então são elementos como esse. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista com uma futura estrategista na minha empresa. Legal. E conversando com ela, perguntar, como que você se atualiza? Ai, não, eu não gosto de assistir podcast, não gosto de assistir YouTube, não gostava de nada. Eu já fiquei pensando, como que ela ia ser estrategista se ela não gostava de nada? Mas tudo bem. Aí eu falei, você escuta algum podcast? Ela falou, o único que eu escuto é o Fofocando na Calçada. Meu Deus do céu. Mas, assim, nada contra, tá tudo bem, mas assim, numa entrevista de emprego, você falar que assiste o Fofocando na Calçada, que relação que tem com a companhia? Ou Groselha Talks, nada contra também, velho. Não. Pô, não tem como. Não tem dá, sentido. não dá. Então, assim, as pessoas precisam se preparar mais, elas precisam. E hoje em dia, o conhecimento tá Totalmente. disponível para todo mundo. Na minha época lá atrás, quando eu comecei o Mackenzie, por exemplo, em 2008, 7. Aí da Consolação? Não tinha YouTube, não tinha como você aprender Não tinha. Excel pelo YouTube Não na tinha. época. Não tinha o chat GPT antigamente. Não, hoje tem. isso daí, modernidade, assim, nível hard. Eu tive que fazer aqueles cursinhos de Excel que você tinha que ir até algum lugar. Sei, eu também. Microlinks, macrolinks, nem lembro o nome Macrobyte, tinha bastante disso daí, né? E tive que ir lá, sentar com o professor mostrando aqueles computadores para aprender a usar Excel. Hoje em dia, você tem o Google. Quanta coisa a gente consegue aprender usando o Google de graça. Google, YouTube, bastante. TikTok, enfim, seja o que for, dá para aprender, desde que você esteja com foco e correto, com foco correto Com certeza. para você atingir o grande objetivo que você precisa. Isso é verdade. Hoje você, além de CFO da sua companhia, você também é COO, diretor de marketing. Cara, como você consegue gerenciar essas equipes, essas áreas? Como que fica seu dia? Fica uma loucura, pessoal. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Como que funciona você ser tão multiuso assim dentro da companhia, cara, hoje em dia? Vamos lá, você comentou logo no comecinho na questão de resolver dor, resolver problemas. E o meu dia inteiro útil é para resolver problemas. É para fazer acontecer, é para conseguir responder meu time. Então eu tenho 3 telas, fico lá com Slack em uma, e-mail na outra, e na outra tela produzindo elementos. Então é o dia inteiro resolvendo questões que a minha equipe precisa que eu resolva, que eu ajude, que eu auxilie, que eu direcione, e tá tudo bem, estou lá para isso, e eu adoro resolver problemas. E mais do que isso, como ali um dos grandes responsáveis, junto com o meu CEO, pela estratégia da companhia, tô sempre pensando, criando coisas novas e jogando pro time executar. Pensei nisso, vamos fazer isso. Criei esse elemento, vamos executar isso. Então, sempre criando. E é engraçado que meu time sabe, caso você vai fazer uma apresentação. Hoje, por exemplo, eu tava lá na empresa, a gente faz todo mês uma apresentação para todos os colaboradores. Legal. Eu e o meu CEO. Todo mês a gente faz essa apresentação. A apresentação era 2 horas da tarde. Que eu precisava fazer a apresentação. Sim. Eu fui fazer a apresentação, assim, eu já sabia o que eu queria falar,
mas cadê o tempo no horário útil Eita! pra montar essa apresentação? Meu time já sabe que eu vou mandar essa apresentação tipo, quase 11 horas da noite, meia-noite, porque é um tempo que eu já trabalhei, aí paro um pouquinho, fico com os meus filhos, aproveito a minha esposa, fico ali um tempo com eles e depois eu volto. Às vezes eu preciso de 1 hora, 2 horas, super útil e ultra focado em algum elemento pra conseguir entregar e fazer acontecer. Porque no dia, na hora útil ali, as pessoas estão me procurando. Sim, com certeza. Às 11 horas da noite já não tem ninguém mais me procurando. Eu consigo inteiramente focar ali naquilo que eu tô fazendo e conseguir entregar a demanda. Então são prioridades que as pessoas precisam ter na vida. A minha prioridade, eu tenho muito Deus, família e meu trabalho. Isso. Então eu preciso dividir e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. E é uma forma que eu me organizo. Eu não tô falando que é certo pra você, ou pra Maria, ou pra João, ou pra O José. Cássio. Cada é um correto, se tá organiza certo. de um jeito. O meu jeito de se organizar é esse e super funciona pra mim. E sou super feliz e satisfeito com isso. Legal. Mas você chega a dividir seu tempo, tipo, hoje eu vou dar atenção aqui para nossas finanças corporativas, hoje é relações com investidores, hoje é marketing. Como que você... Eu acho que é tinha só... essa curiosidade, eu acho- porque, ou assim, o meu dia a dia hoje é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu tenho o tempo todo ali com o pessoal, resolvendo um problema. Eu fico imagina o Cássio, que ele é responsável por todas as áreas da empresa. Não toda, tem a área de tecnologia, que aí é outro sócio que toca, aí não é comigo. Mas o que eu acho que vai muito da característica de cada pessoa, de cada profissional. A minha característica é ser dinâmico. O único momento que eu fico ultra focado é quando eu tô assim, fazendo entrevista, fazendo palestra, que eu tô no palco, que eu tô fazendo algum elemento. Aí eu preciso estar aqui ultra focado. Em qualquer outro momento, eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tô fazendo call aqui com um cliente, mas eu consigo responder o e-mail, eu consigo olhar o Slack, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu sou um profissional muito assim, dinâmico, que faço vários elementos juntos e que pra mim super funciona. E sou super feliz assim. Só que, de novo, se é um projeto que eu preciso ultra focar, eu preciso estar no Tá. silêncio absoluto. Sim. Eu preciso colocar meu ruído marrom no ouvido. Tem vários tipos de ruído, mas o ruído marrom é maravilhoso pra foco pra mim, pra eu conseguir entregar e fazer acontecer os elementos, sabe? No dia a dia. E, de novo, você perguntou, como você divide? Eu acabo dividindo muito quando eu tenho entrevistas, quando eu tenho palestras, eu fico muito focado ali na comunicação, no marketing, as coisas acontecendo. Dia de faturamento, eu tô focado só no faturamento, eu não tenho nada. É você que fecha o faturamento da empresa? Tenho todo o time que me ajuda, mas eu tô ali auxiliando Sim. e ajudando eles. Da mesma forma, quando a gente vai apresentar o resultado, a gente tem uma data de corte, a gente fecha o resultado na minha empresa em 5 dias úteis no máximo. Caramba, que legal, Todos os cara. meses a gente fecha em 5 dias. E olha que nem somos listados ainda. Tem empresa listada que não consegue Quando fizer fazer o isso. IPO, então... E o nosso é gerencial legal, batido com um contábil, redondo. E tem empresa que não consegue Oxi, bater gerencial não consegue. com um contábil. O nosso é redondo em 5 dias, todos os sócios recebem o resultado. É dia de ultrafoco que eu vou fazer acontecer essa entrega. Então, eu acho que tem dias específicos que eu estou focado, mas no dia a dia eu tento falar com todas as áreas, chamo todo mundo, faço one-on-one com todos os meus liderados, porque isso é super importante, estar alinhado perto do liderado para que eles tenham autonomia, eles Isso é legal, têm cara, isso é cargo, legal. eles sabem, eles decidem, eles me comunicam, mas às vezes eles querem um apoio, querem uma opinião, Com querem uma certeza, com sugestão, certeza. e eu tô lá para isso, para ajudar certeza. eles. Com certeza. Eu era gerente de uma empresa, de uma construtora antigamente. E, cara, quando era época de fechamento, meu cabelo caía. Até ficando calmo por causa disso. Passava mal, porque assim, cara, não batia os números. Era falta de informação, entendeu? Então, assim, isso que você comentou é bem bacana, cara, uma empresa que faz isso. E isso que vocês nem estão listados na bolsa ainda, hein? É uma questão de Que legal, organização, cara. de compliance, de governança, de objetivo claro que você quer. Isso aí. Quando eu assumi a área de diretoria financeira, quando eu assumi, eu falei, nós vamos fazer acontecer isso aqui. Eu troquei sistema de RP, tava começando a pandemia. Eu decidi que eu Qual que ia... é o sistema de vocês hoje? Hoje é a TOTOS, TOTUS. com Eu ia R. muito com a TOTUS. Então, a gente decidiu, fechou o contrato com ele, fechou o contrato com a consultoria, na semana seguinte começou a pandemia. Eu em casa,
crianças de 1 ano de Meu idade Deus. fazendo migração de Proteus, mas eu falei, isso E vai gêmeos, acontecer. né? Gêmeos, duas crianças, então, né? Eu falei, isso vai acontecer. E a gente fez acontecer. O time maravilhoso, minha gerente do financeiro é incrível. Assim como todos os meus outros gerentes, por favor, não fiquem com ciúmes. E fez acontecer. E a gente precisa dessa diligência, dessa resiliência para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E aí, pra isso acontecer, tem que ter uma equipe muito engajada também, né, cara? Com o mesmo propósito, porque, pô, na pandemia, conseguir fazer essa troca, meu, é muito difícil, cara. É. É muito desafiador. Toda empresa precisa de, no meu ponto de vista, de 3 grandes pilares: pessoas, processos Com certeza. e estratégia. Com esses 3 grandes pilares, a empresa é vencedora. Com certeza. Porque ela tem as pessoas engajadas, olhando para o lugar certo, como fazer, por que fazer, para onde estão indo. Ela tem os processos estruturados, todo mundo sabe, e a estratégia, os 3 formam um elo que é fundamental para essa geração de valor, esse crescimento da companhia. Quais habilidades que você vê hoje no seu dia a dia, do meu profissional de mercado, que tem que ter para ser hoje um CFO de sucesso dentro da sua companhia? Que você acha que essa é a primeira habilidade máxima que o cara tem que ter para conseguir aí ser um CFO de sucesso no mercado hoje? De novo, CFOs têm as habilidades de hard e as de soft skills. Existem várias certificações. E eu acho que cada tipo de empresa exige um tipo de CFO. Às vezes é um CFO que está mais focado no número. Às vezes é CFO que está focado mais na tesouraria ou na estratégia. Depende do perfil da companhia. Mas o que eu acho que é unânime, que todos os CFOs precisam ter, é a habilidade de comunicação. Porque a comunicação gera valor. Como, Cássio, que comunicação gera valor? As empresas contam uma história. Por trás da empresa tem uma história que ela está falando para o mercado. E não importa se é uma empresa que não é listada, se é uma empresa listada, se é uma gestora, se é um fundo. Não importa o tipo dessa companhia, vamos dizer assim. O que importa é que ela vai precisar contar histórias. Porque ou ela está atrás de diminuir o custo de captação do dinheiro, ou ela está atrás de novo investidor, ou porque ela quer ser posicionada no mercado, ou por qualquer outro motivo. E o CFO precisa contar a história daquela companhia. O CFO é responsável por contar a tese daquela companhia, o por quem é aquela companhia, para onde ela está indo, qual que é o objetivo dela. Então, o CFO precisa dessa habilidade de comunicação financeira, eu costumo dizer. E o que é? Eu considero 3 grandes pilares dessa comunicação financeira. Primeiro pilar que eu sempre falo, compliance. Precisa saber o que falar, como falar. Uma companhia aberta não pode sair falando que está fechando a fábrica. Não. Ela precisa ter ali o compliance básico, as regras, seguir o que está ali. E se não é, ela precisa começar a se auto-organizar para ser uma empresa melhor, para todo mundo estar alinhado, para ter equidade de informações. Segundo grande pilar, a comunicação. Precisa envelopar a comunicação. Não é fazer de qualquer jeito. É preparar esses materiais de comunicação com o mercado. E o terceiro grande pilar dessa habilidade de comunicação é montar a estratégia dos canais. Como que eu vou divulgar essa informação? Como que eu vou me posicionar perante a imprensa, perante as redes sociais, perante Google, perante... No mundo hoje digital que estamos, temos milhares de plataformas. Como que eu vou organizar e dirigir ali meu time de comunicação, de marketing, na questão da comunicação financeira? Por quê? Como esse ecossistema de stakeholders vão me observar? Como que eu vou entregar essa mensagem? Então, eu acho que esses 3 elos são fundamentais hoje num novo skill ali para o CFO. Cara, que legal. Você comentou da pandemia, como é que foi essas relações com os investidores na pandemia, cara? As empresas quebrando, todo mundo no mercado de incerteza, o dólar subindo. Como é que foi na pandemia para você lidar, você, o especialista em relações com investidores, como é que foi esse boom, essa comunicação financeira com os investidores? Eu acho que é um bom ponto, porque todo mundo ficou... O que vai acontecer? Qual elemento... O que está acontecendo com o mercado? E o ano de pandemia, aconteceram muitos IPOs.
eu não tô com os números aqui de cabeça, mas tiveram muitos IPOs nos 2 anos de pandemia. E foi surpreendente isso. A bolsa de valores estava, assim, performando super bem nessa época de pandemia. Tá? Principalmente negócios que estavam relacionados ali com novos elementos, o que estava acontecendo no mercado. Então, assim, foi surpreendente a questão da bolsa. Então, a gente tinha o mundo real e o mundo da bolsa ali crescendo. Ah, demais. A taxa tava ótima, tudo acontecendo, sabe? E foi muito. Essa dicotomia, essa separação do mundo real, do que estava acontecendo, com o mundo da bolsa. Então, olhando essa questão, foi muito positivo. E as companhias, nessa determinada época, as companhias começaram a observar esse digital, o poder do digital. Então, tinha muita empresa que não fazia vídeo de conferência no seu período de divulgação de resultados. Fazia audioconferência. Então, se reunia na frente de uma estrela, os diretores se levam falando para uma estrela. Hoje em dia, 90% do mercado faz videoconferência. Então tá aqui no estúdio como a gente fazendo uma videoconferência para o mercado. Então muita coisa mudou na pandemia, nessa questão. E lives começaram a ter... A live foi regulamentada pela CVM. Como as companhias tinham que fazer live. Que elas tinham que avisar para a CVM Verdade, que estavam fazendo lives. Então saiu um ofício que as empresas tinham que comunicar se estavam fazendo lives. Da Por quê? CVM, ofício da CVM. Uhum. Então tinha que arquivar, tem uma categoria lá se a empresa estava fazendo live. Então, assim, era um mundo novo, muita coisa acontecendo, as empresas pensando como que iam se comunicar, e realmente começou a ter muita live, as conferências mudaram, então precisou estar mais próximo do mercado. Reunião pública. Reunião pública é quando as empresas convidam ali analistas, investidores para participar com o C-Level para fazer a reunião. E antes era 100% presencial. Poucas empresas faziam com transmissão. Uhum. Na época de pandemia, tudo virou online. Tudo. Então ficou assim... O boom do home office foi na pandemia também. Foi, né? E por quê? As empresas precisavam se comunicar com seus stakeholders de uma maneira ampla, de uma maneira que todo mundo fosse impactado com aquela informação. E como que vocês se estruturaram para essa pandemia? Bom, chegou a pandemia chegou silenciosa, depois acabou dominando tudo. Como que vocês se estruturaram para essa pandemia? Isso com funcionário de home office, com essa comunicação financeira com os investidores. Como é que foi para a MZ esse desafio da pandemia? Confesso que pra gente foi bem tranquilo essa Sério, questão da cara? pandemia. Porque nós já tínhamos a questão do home office. Ah, já aderiram A gente já tinha home office 2 vezes por semana na MZ. Então a gente ia 3 vezes pro escritório e tinha 2 dias de home office. Todo mundo já estava com computadores, né, móveis. Com laptops, notebooks, enfim, nem sei como o pessoal chama hoje em dia essa questão. Tinha notebook agora. Então todo mundo já tava com seus notebooks. Então, assim, pra gente foi muito tranquilo. Falar assim, gente, ó, foi acho que numa sexta-feira. Ó, amanhã não vão porque tá rolando essa questão. Então não vai amanhã na sexta-feira, mas semana que vem a gente se vê. Tá. E essa segunda-feira Nunca chegava. né? Nunca demorou pra chegar. Então pra gente foi muito tranquilo esse ponto, essa inflexão, vamos dizer assim. Todo mundo de casa, trabalhando e acontecendo. E nós ficamos de home office até o final, basicamente, do ano passado. Quando eu e o PH, a gente falou, vamos voltar a montar um escritório presencial. E na época também da pandemia, a gente tinha um escritório, a gente usava a WeWork ali do Morumbi. Então a gente era flexível, o contrato também estava vencendo na época, a gente reduziu de quase 200 baias que a gente tinha na época, a gente reduziu, ficou com uma salinha de 10 lugares na época de pandemia. Então pra gente foi, assim, foi ótimo nessa questão, ótimo na questão financeira, porque a gente não tinha um escritório físico, porque a gente estava no escritório compartilhado. Então pra gente foi tudo bem. E aí no final do ano passado a gente decidiu que vamos voltar com o escritório presencial. Porque no ano passado já começou a aumentar muito o número de eventos. Tudo voltou ao normal, né? Desde o finalzinho de 2022,
Desde final Final de outubro de 22 já voltou já ao normal. já tinha voltado ao normal, tanto que a nossa festa foi uma grande festa presencial que a gente fez em 22, ali em dezembro e tudo mais. E em 23, o que aconteceu? A gente começou a alugar muito espaço para fazer evento. Reuniões. Vamos fazer reunião com o time? Aí tinha que alugar um espaço, porque a gente tinha um escritório de 10 lugares. Então todo mês a gente tinha que alugar um espaço. Aí eu queria fazer reunião com os meus clientes MZ, tinha que alugar um espaço. Legal. Tinha que alugar o rooftop de algum lugar ou do outro, blá, blá. Então, tudo isso começou a se tornar custo. E no final, qual que é a identidade da MZ? Qual que é o espaço da MZ? A gente não tinha. Então, a gente achou um rooftop maravilhoso ali na Vila Olímpia. Legal. E a gente montou a MZ Arena, um espaço, assim, incrível. MZ Arena? MZ Arena, porque tem legal. uma arena, basicamente, lá, com auditório, Caraca. com telão de LED, assim, tudo de última geração, porque a gente faz eventos para os clientes. A gente faz nossos eventos e tem clientes que precisam desse espaço. Tem clientes que vão Tem, utilizar a tem. MZ Arena? Que legal. Porque é um espaço que a gente também vende para eventos corporativos, principalmente para small e middle cap ali, espaço que consegue fazer uma reunião pública de 100 pessoas. Pega esse contato pra você, pra gente aqui. E não é um espaço hoje. Antes estavam se alugando muito hotéis para fazer. Sim, sim. Mas hotel padrão é um teto baixo, pequeno, sem janela. Não é muito bacana fazer em hotel, não. Padrãozinho. É. E caro. E a MZ Arena não. A gente tem um pé direito de quase 7 metros de altura. Caramba, que legal, cara. O espaço todo que foi desenhado por um time de arquitetos incrível. Vocês fecharam lá em que ano? 23? A gente fechou no ano passado, em 23. Fizemos toda a reforma. E aí, no comecinho desse ano, a gente estreou a MZ Arena. Para os nossos colaboradores participarem, estarem lá presentes, para os nossos clientes usarem. Então, quando tem evento de cliente, obviamente não tem ninguém de MZ, porque a gente loca o espaço inteiro, né? Para se realizar esses eventos corporativos. Quando não, o time tá lá trabalhando, fazendo acontecer, porque é bem modular, né? Os espaços, as salas de reuniões e tudo mais. Então, algo que a gente pensou, planejou e conseguiu executar nessa mudança de chave. E hoje eu vejo assim, se eu tenho uma reunião presencial que envolve muitas pessoas, o tempo vai ser longo, vamos fazer presencial, porque é muito melhor a gente conversar presencial do que estar online. Mas no dia a dia, o pessoal super se adaptou ao home office. E foi engraçado porque teve uma geração que nunca tinha trabalhado presencial, que começou na MZ como online e foi estranho pra eles. Nossa, tem que vir trabalhar na empresa, tem que se arrumar. Enfim, foi uma mudança. A famosa fazer aquela reunião de camisa social e short por baixo de todo mundo, né? Porque a gente ficou ali alguns anos como presencial, contratou estagiários que nunca tinham trabalhado e que pra eles era normal. O normal deles era trabalhar de casa, do quarto deles, de pijama, né? Quando, na verdade, o normal corporativo não é esse. Então, hoje a gente tem essa dinâmica e o pessoal tá gostando, tá indo e flui muito legal. Cara, na pandemia, na minha empresa, nossa empresa hoje, né? A gente passou por um desafio grande, porque a empresa não tinha home office na época, né? Então não tinha home office, era bem arcaico mesmo nessa parte. Todo mundo presencial. Então, cara, eu nunca tinha ficado de home office na minha vida. Nem sabia o que era isso. Home office, enfim. Pra mim, casa era pra descanso, não é pra home office. E aí a gente vendia muito unidade hoteleira, bastante quartos, né? E a questão foi que nossos estandes eram 100% presencial. As pessoas iam conhecer os imóveis, as pessoas iam conhecer os hotéis. E, cara, nesse meio tempo, a Bandeira Hoteleira na época faliu também, por conta da pandemia, enfim. Foi aí que a gente pensou na época. Cara, aí que foi a nossa grande sacada. Vamos pro digital. Agora é a hora, cara, aquela época não tinha muito isso de tráfego pago, não se falava muito disso ainda. Então, a nossa ideia foi o quê? Vamos pro digital. E aquele ano, cara, foi o recorde de vendas na empresa. A gente bateu 150 milhões no ano de recebíveis de hotel. Por quê, cara? Porque, assim, a gente viu que, cara, era uma tendência você ir pro digital, você fazer tráfego pago. Por quê? Porque na pandemia tava todo mundo em casa, todo mundo via o quê? Internet. Todo mundo via internet, entendeu? Todo mundo quer um produto para ter uma liberdade financeira, todo mundo quer um produto para você complementar a sua aposentadoria, porque assim, hoje em dia é muito difícil a pessoa querer aposentar com o INSS. É muito difícil, cara. Eu tenho meu pai hoje que é aposentado pelo INSS, cara, o que ele ganha por mês ele gasta com remédio. Minha mãe também.
Então, a pessoa, ela tem que ter essa noção já do que, eu quero poupar, eu quero ter uma educação financeira, eu preciso de alguma coisa a mais do que o INSS, que, na minha opinião, vai deixar de existir o INSS, que é uma pirâmide financeira. Então, se você hoje depende do INSS, que você pensa nesse plano para sua aposentadoria INSS, cara, sai disso, vai investir, tenha uma educação financeira, porque, cara, você vai precisar. Então, a nossa grande sacada era essa, era um produto para investimento para as pessoas que queriam se aposentar. Porque ali, cara, o que acontece? Nossos hotéis, nossos empreendimentos é em localizações estratégicas de São Paulo, né? Então, assim, a taxa de ocupação é muito alta mesmo. Que, cara, São Paulo tem pessoas vindo para trabalhar, tem pessoas vindo para turismo, enfim, né? Então, e nunca deu prejuízo, sempre no positivo, sempre no positivo. Então, a gente, cara, bateu um boom de recorde de venda, foi muito gostoso, a gente ganhou prêmio, ganhamos premiações, a gente viu pessoas aí realizando sonhos, querer comprar as coisas. Então, assim, cara, na pandemia, por incrível que pareça, foi bom pra gente também. Eu sei que na pandemia muitas pessoas perderam emprego, empresas quebraram, né? Então, assim, só que teve empresas também que conseguiu aí fazer uma oportunidade, que foi o caso também da MZ. Então, vocês viram uma oportunidade de negócio e foram crescendo cada vez mais. E eu vi que vocês hoje, vocês são líderes, né, globais aí de relações com investidores. Cara, como que a MZ conseguiu essa façanha hoje no mercado? Porque assim, cara, muitas pessoas ainda, elas não sabem o que é uma relações com investidores e como isso é tão benéfico por parte da empresa. Então as pessoas hoje, os empresários hoje, eles não têm essas relações com os investidores, esse departamento, e eles não sabem o quão importante isso é na companhia. Como que vocês enxergam isso? Como que vocês estão posicionados para continuarem no topo? E o que vocês fizeram para chegar no topo ali global de relações com os investidores? Excelente ponto. E pegando um elemento da sua fala, eu acho que o Brasil precisa muito de educação financeira. Totalmente. Né? A gente está muito longe de um elemento de ter essa educação financeira. Se a gente for fazer uma comparação de mercado aqui e lá fora, no Brasil, a gente estava até falando antes de começar aqui a gravação, no Brasil hoje a gente tem aproximadamente 5 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores. 5 milhões. Pouco, né, cara? Pouquíssimo, porque se a gente olhar a população economicamente ativa, nós temos 79 milhões economicamente ativo. E o Brasil deve ter ali 200, 220 milhões de habitantes. Então, assim... E por que você acha que isso é tão pouco assim, cara? É muito pouco. Porque a consciência não é elevada. A gente precisa conseguir aumentar esse nível de consciência que a educação financeira é um pilar fundamental. Porque se a gente olha os Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, é muito maior o nível de pessoas. Mais da metade da população investe na Bolsa de Valores. Que já é um país que já é muito consumista também, né? Que já é muito consumista. Mas lá a visão é, se eu invisto nessa empresa, essa empresa vai gerar valor, eu vou receber. É uma visão de investimento, é uma visão de crescimento. Né? No Brasil ainda não tem muito essa visão e a gente está caminhando ainda e a gente tem muito potencial para chegar a ser os Estados Unidos nessa questão de empresas de oportunidades de fazer acontecer. O brasileiro tem essa característica de ir lá, brasileiro, fazer acontecer, enfim, acho que são pontos muito, muito importantes. E aí, aonde que entra o RI? Ai, meu Deus, o que é o RI? Gente, é muito simples. RI, profissional de relações com investidores, é um profissional da comunicação financeira. Né? A empresa não precisa ser aberta para ter um profissional de RI. Ele pode ter um RI a qualquer momento. Se não tem, qualquer pessoa capacitada poderia fazer esse papel. Que basicamente... O RI, se a gente for explicar o que é o RI, ele coleta as informações da companhia com as áreas internas, envelopa esse material financeiro do que está acontecendo, para onde que vai, o que vai acontecer, divulga para o mercado de alguma forma, ou seja, já lá os 3 Cs que eu mencionei, divulga para o mercado, coleta feedback do mercado e traz para a empresa. E fala, o mercado falou isso, acha que poderia ser isso, conversa com o C-Level, vê a viabilidade, faz sentido? Não faz, não, isso aqui faz sentido, vamos implementar. Não, isso aqui tá totalmente fora, não faz sentido, tudo bem. Essa informação dá pra gente divulgar. Prepara, divulga, faz o processinho de novo.
É isso. É simples o processo. Mas precisa ter estratégia, tudo que se fizer. Por isso que eu falo, segue o compliance, envelopa na comunicação e faz estratégia de comunicação. E hoje em dia, tem que usar os meios digitais para fazer esses elementos. Totalmente. Simples. Então, as pessoas complicam muito o que é simples. Então, o RI precisa fazer preparar, divulga, volta, retroalimenta e é um loop infinito. Cara, e como é que você vê a oportunidade de participar de um IPO? Acho que isso é muito bacana. Eu sempre tive vontade de participar de uma empresa que fizesse um IPO na bolsa. Acho que isso é muito gostoso, cara. Então, assim, eu vi que a MZ ela é líder global, só que vocês não estão listados na bolsa de valores ainda, né? Não. Então, como que vocês encaram esse desafio aí futuro para vocês aí? Como que é para você, o CFO da companhia, né, participar de um projeto tão gigante como o IPO na bolsa de valores? Eu acho que é uma oportunidade, um momento único, né? Participar de um IPO. Indiretamente, a gente já participou de vários IPOs, porque a MZ acompanha as empresas Legal, nessa show de jornada bola. do IPO, de preparar os elementos, de fazer o site, e recebe o prospecto, e muda, e traduz, e faz print, enfim. Todo esse backstage, a MZ participa com os nossos clientes, tá? Acho que um dos primeiros IPOs que eu participei diretamente, quando eu entrei na MZ, foi ainda do Santander. Caramba, você Então, eu participou do participei Santander? quando eles listaram aqui, né? E Legal. desde então eu participei de vários outros processos de IPO. E é muito gostoso esses elementos. Mas um elemento que eu deixo as companhias precisam estar em ordem. Não adianta querer fazer um IPO do dia pra Tudo noite. bagunçado. Não tem governança, não tem absolutamente nada. E aí vira um IPO maluco no sentido de todo dia mudando o número porque tá reclassificando, a auditoria toda hora tá olhando e não tá um processo estruturado. Se a empresa tem esse objetivo de fazer, precisa deixar a casa organizada, ter os pilares corretos de governança, de compliance, deixar tudo financeiro organizado para que o IPO seja um momento Mágico, histórico para a companhia, né? exato, exato. Acho que esse é um excelente ponto. Não, isso é verdade. Tem empresas realmente, cara, que não estão organizadas, não fizeram o dever de casa e querem realmente fazer o IPO. Então isso é muito interessante. Então, empresas, se organizem antes de querer fazer o IPO. E como que você enxerga, vamos supor, as empresas que querem fazer o IPO, que estão bagunçadas? Qual que é o primeiro passo que a empresa tem que fazer para tentar se arrumar? Se é a parte contábil da empresa, se é a parte financeira, se é a parte da comunicação estratégica com os investidores? Como que funciona isso? Como que você enxerga isso? Acho que o primeiro pilar que precisa ser estabelecido é a governança. Precisa ter governança clara. Porque sem ela, todo o restante vai dar errado. Então estabeleça corretamente a governança. E ao mesmo tempo vá trabalhando a questão dos números. Só para a galera entender, o que seria uma governança? Legal. A governança é os pilares da companhia. Legal. É onde ela está alicerçada. Então eu vou dar um exemplo. Estou construindo uma casa e eu brinco com o meu engenheiro e falo assim, Rodrigo, você cavou 30 metros para baixo para jogar concreto aqui dentro e colocar as estacas. Mas por quê? É a base. Uma casa não pode ser edificada sobre areia. Não pode. Ela precisa ser edificada sobre a rocha. Legal. A mesma coisa a companhia. Ela precisa estar alicerçada na rocha, que é a governança corporativa das empresas. É o que vai regir, o que vai fazer toda a gestão dela, como que ela vai trabalhar, como que serão os processos. Então isso é super importante. Tem empresa que não tem isso. Depois, arrume todas as questões contábeis e financeiras da companhia. As coisas precisam casar, precisam bater, precisa ter sistema, precisa ter integração, precisa... Tudo tem que estar casadinho, se Tudo. falando. Isso é muito interessante. Precisa. Isso é E muito precisa ter os interessante. KPIs, porque a partir do momento que você é aberto, você vai ter que justificar as suas ações, os seus resultados, tudo o que está acontecendo. Vai ter que assim, divulgar para os investidores. Vai. Então, eu acho assim, primeiro passo, governança, arruma a casa, aí depois você começa a se preocupar como você vai divulgar, como você vai envelopar, como você vai fazer os elementos. Mas eu acho que esses dois primeiros passos são fundamentais. E eu diria mais, não só para a empresa, só se eu for fazer IPO que eu preciso organizar a casa, não. Qualquer empresário
Deveria estar organizando a Que casa. a gente falou, quando surgir o momento... E seja para um IPO, ou seja para uma captação de dívida, seja para emitir uma debenture, seja para Ou para fazer um equity da empresa. qualquer coisa, qualquer elemento da casa precisa estar organizado. Exato. Então tem algumas empresas que falam claramente, já vou fazer IPO daqui 4 anos. Então ele está organizando a casa, está se preparando, tem uma jornada. Então para esse elemento que é super importante. E já teve algum desafio assim, de alguma empresa querer fazer o IPO com vocês, né? Pedir ajuda de vocês, e a empresa tá bagunçada e vocês têm que ajudar a empresa a se arrumar antes de fazer o IPO. Já teve esse desafio já com algumas situações? O IPO também envolve muitos escritórios de advocacia Uhum. e bancos, né? Então é uma jogada. Toda essa parte jurídica, a MZ não se envolve nesses pontos. Ah, Então sim. precisa dos advogados jurídicos para ajudar nesses elementos. Tudo que compete a nós, a MZ, a gente sempre ajuda, tá lá para ajudar, para fazer, para colocar a mão na massa. Mas tem essas responsabilidades que são corresponsabilidade de cada parte. Legal. Qual que é o diferencial da MZ hoje para ser líder global de RI, na sua opinião? A MZ está muito antenada com o que está acontecendo no mercado. Que é o que Então- você comentou do estudo, você está sempre estudando, se atualizando. Sempre. Isso é muito importante. Isso começa da ponta, né, cara? E trazendo sempre cursos para os nossos clientes, workshops, treinamentos. Porque Legal. isso é importante. E a nossa ferramenta está sempre em evolução, com features novas, com novidades. E mais do que isso, a gente tem tanto a melhor ferramenta de RI no mercado, quanto o melhor serviço de RI. O meu time de atendimento e sucesso do cliente é realmente comprometida a entregar o melhor serviço para a ponta dos nossos clientes. A gente faz NPS na companhia. E o nosso NPS foi de 85%. Show. 85%. Caramba, Eu fui olhar benchmarks de mercados, assim, a Apple tá com 82%. A Apple. E eu tenho 85 de NPS. Então, assim, a nossa nota é muito boa. E o time é muito bom. É realmente focado no sucesso do cliente legal. e no empoderamento do RI. E por que hoje nós somos líderes? Porque nós somos um one-stop shop. Tudo o que o profissional de RI precisa, nós, MZ, atendemos, temos e é integrado. Tá? Então, todos os nossos produtos, um é integrado no outro e gera, mais do que dados, a gente cruza os dados e gera relatórios para que todo profissional de RI tenha insights. Não adianta só ter o dado lá. Não adianta ter 10 planilhas de Excel sem estar agrupado, sem estar conversando as informações. Exatamente. Né? Então, é preciso eu saber que o Léo é meu acionista, ele entrou no meu site, ele clicou no meu mail, ele assistiu o meu call de resultados. Eu acompanho Eu conversei com ele. Legal, cara, que legal. E é Eu isso preciso. aí. E de novo, a gente volta para pilares do marketing. Eu preciso saber quem é minha audiência, quem está engajado comigo, quem converteu comigo e quem eu tô retendo. Que legal, cara. Então, é super importante os profissionais de RI entenderem esses elementos e a MZ tá ali para ajudar, ainda mais no mundo de hoje, vamos dizer assim, completamente digital, RIs que não sabem quem é a audiência, quem tá engajando, não vão ter sucesso. Eles precisam entender que estamos no meio digital e o funil não é mais um funil tradicional. Ah, não, primeiro vai ter o awareness, depois vai ter a consideração, depois vai ter a conversão. Não estamos mais nesse looping. O nosso looping, ele é completamente orgânico. Eu posso ser impactado pelo jornal, com alguma coisa que aconteceu, eu posso ver uma propaganda no LinkedIn, eu posso estar no elevador vendo ali a propaganda que está rodando, vai ficar lá, nossa, eu vi lá sobre a Invest Dicas. Ok, vi. Não acessei nada, só vi. Depois eu vou aqui no Google. Exato. Deixa eu dar um Google. Achei. Então, o profissional de RI precisa entender que ele precisa estar em todos os lugares. Se ele quer Precisa atingir, estar posicionado. precisa ter estar posicionamento. posicionado Isso é verdade. e precisa atingir o público. Isso é verdade. E saber como metrifica isso. Não adianta falar assim, ai, não funcionou o post no elevador. Mas como você sabe que não funcionou? Só porque ele não clicou no QR Code que apareceu lá na tela do computador, mas ele leu sua marca. Ele viu. E viu.
Ele pode ter começado a jornada aqui e terminado pela pesquisa orgânica no Google. E vocês fazem todo esse trajeto do possível cliente ou do cliente inteiro, né? Isso é muito legal. E, cara, e o principal, saber a dor do cliente. Isso é muito legal, cara. Recentemente teve um evento no IBRE, no Encontro Internacional de Relações com Investidores, né? Aconteceu ali no Teatro da B32 da Faria Lima, no Baleia. Sei. Eu entrevistei mais de 50 profissionais de RE. Oh. Que passavam ali, a gente montou uma cabine de podcast legal, no evento. Eu Oh. conversei com 50 profissionais. E é muito importante estar perto dos clientes, entender qual que é a dor, entender quais são os desejos deles. E a IMZ entende isso de perto. Isso que é o diferencial de vocês, Modifica produto, cria relatório, faz o que é necessário para gerar mais valor e empoderar o profissional de RI. E saber também as possíveis tendências do mercado também, isso é muito importante, né? Exato. Então são pontos fundamentais. Que do legal, sucesso. que legal. E eram empresas também na Bolsa de Valores? Essas... Todo mundo. Caramba, todas as empresas cara, listadas. Que legal, que legal. E vamos lá, quando você era estagiário, né? Você passou por diversas áreas ali, cargos. Hoje, vocês treinam pessoas também, estagiários na companhia, para chegar lá num cargo de executivo. Como que vocês enxergam hoje o pessoal estagiário, trainee, para ocupar aí possíveis cargos de liderança na MZ? Que isso é, cara, eu acho muito legal isso, porque tem algumas pessoas lá na empresa que começaram como aprendiz, passaram por estagiário, trainee, e hoje ocupam um cargo de liderança de confiança do presidente, do CFO. Então isso é muito legal da companhia também, né? De novo, é um ponto que vai depender mais do colaborador do que nós. Exato. Que somos os sócios da companhia. O colaborador quer essa jornada? Como que tá esse elemento? O que que ele almeja? O que que ele está fazendo para? Graças a Deus lá na MZ, eu tenho vários líderes e todos os meus 12 líderes que reportam diretamente para mim, a maior parte deles trilhou essa jornada. Entrou ali na base como assistente e foi analista, enfim, e foi crescendo, e foi aprendendo, e foi se tornando gestores, né? Então são elementos fundamentais e a gente sempre está em busca dessa pessoa se desenvolver, querer mais. Mas, de novo, depende mais dela do que de mim. E o reconhecimento acontece. A gente tem muito a meritocracia na MZ. É um dos nossos grandes pilares. Então a pessoa faz por merecer. Legal. Cara, voltando um pouquinho lá na parte da educação financeira, a gente quer trazer muito aqui no nosso canal prosperidade na vida das pessoas, né? E isso começa com a educação financeira. Então, saiu uma matéria recentemente que 85% dos casamentos se desfazem por conta de briga do conjugal de dinheiro. Porque os casais, eles têm medo de falar sobre finanças, sobre dinheiro. E eu sei porque antigamente, quando eu casei, eu tinha esse medo com a minha esposa também, de falar abertamente de dinheiro. Então a gente tinha essa dificuldade, né? Ou também para aqueles casais que eles... Porque, na minha opinião, o amor acaba quando o seu filho pede leite e não tem para você dar pro seu filho. Não tem amor que consegue ultrapassar essa barreira de questões financeiras conjugais. Então, essa matéria foi muito bacana. Como é que você enxerga isso? Você hoje é casado, né? Tem 2 filhinhos lá gêmeos. Como é que você enxerga isso hoje em dia? Porque, cara, é incrível hoje que nenhum casal, a maioria dos casais hoje, eles não possuem nenhum tipo de educação financeira. O meio que eu convivo hoje, as pessoas não falam, a esposa não sabe quanto que o marido ganha, o marido não sabe quanto a esposa ganha, e eles não conversam abertamente sobre questões financeiras. Que eu acho que todo mundo passa por momentos na vida de dificuldade. Momentos que você vai estar por baixo. Então, se você não fala com a sua esposa sobre dinheiro, tem algo errado. Entendeu? Como é que você vê isso, cara? O que eu acredito firmemente, tá? Casamento é um propósito de Deus para a vida das pessoas. Logo, elas precisam casar com as pessoas corretas. Exato. E que Deus tem ali um propósito para cada uma, né? Então precisa ter ali vários elementos, vários pilares. Então o primeiro ponto é, muita gente tem casado pelos motivos errados. Essa é uma das primeiras questões que eu acho sobre essa questão aí de divórcio. E eu nem sou especialista nisso. 2, quando você casa ali com os motivos corretos, com a pessoa certa, os dois se tornam uma carne. Sim.
se tornou uma carne, gente, se um não fala o salário quanto, já tem coisa errada. Se um chega com a sacolinha escondida porque não Nossa, e podia tem muito comprar, isso, viu? Tem muito tá isso. errado. Tem muito isso, Tá muito. tudo errado. Então, assim, eu acredito firmemente que tem propósitos e precisa estar alinhado. Eu e minha esposa, graças a Deus, desde que a gente começou a namorar, um já sabia o salário do outro, porque os dois estão construindo algo juntos. Perfeito. E não tem como passar por momentos de adversidade, porque desertos acontecem na vida de todo mundo. Se eu não sabia quanto ele ganhava, eu não sei. Não, os dois precisam saber de tudo. Os dois precisam estar juntos, alinhados num propósito único. E o sonho de um acaba se tornando o sonho do outro. Então, são pontos como esse que são fundamentais. Eu, graças a Deus, tenho essa oportunidade, essa chance de ter uma esposa que é alinhada comigo, sonhos Mesmo juntos. O propósito. meu sonho é o dela é o meu. É uma coisa só. E, de novo, a questão financeira é uma delas. Então, tem gente que esconde. Eu e ela, hoje, por exemplo, não temos conta conjunta. Por uma questão de preguiça minha de criar. Mas um sabe quanto tá, quanto não tá. Um manda pro outro e faz acontecer. Então, são pontos como esse que já evitam e diminuem muitas dessas questões de brigas e de alinhamentos. Mas o fato da educação financeira, precisa ter um alinhamento. As pessoas, os casais, mais do que nunca, precisam fazer planejamento juntos, precisam entender o que vai acontecer, precisam ter pontos de comum sobre a questão financeira. Não, totalmente. Eu costumo dizer que eu vim de escola pública minha vida inteira, né, ensino médio, ensino fundamental, e a gente nunca teve uma educação financeira. Então a população ela não teve educação financeira na escola. É muito difícil da educação É financeira. muito escasso hoje em dia isso. Muito difícil, né? Então, assim, a gente nunca foi educado a poupar, a fazer investimento. É o tempo todo gastar. E se você vê a mídia hoje, tudo se influencia para gastar. Eu costumo dizer para algumas O pessoas. pessoal gosta do valor da parcela só, não o valor total do Não, a montante, pessoa, né? exatamente. A pessoa, ela não sabe mais viver sem o cheque especial. Ela acha que o cheque Parte do especial já é salário. parte do salário. Então, uma história bacana, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha na época 14 anos de idade. Meu primeiro salário no Banco Votorantim, eu ganhava R$ 600 na época, né? Aí eu fui numa loja lá perto da minha casa, chamava Tend Beach, a loja. Era loja de roupa de surf, né, esses negócios. Aí eu deixei na loja, eu ganhei R$ 600, eu deixei R$ 2.000 na loja. E na época, o Santander me liberou R$ 5.000 de cheque especial para um menino de 14 anos de idade. R$ 5.000. Meu Deus! E na minha cabeça, como eu nunca tinha feito conta em banco e nada disso, eu não sabia o que era cheque especial. Não sabia. Você achou que você tinha Aí ganhado dinheiro? eu olhei assim e falei, nossa, R$ 5.000 do salário, tá bom, né? Salário tá bom, legal. Passei, comprei tênis, comprei roupa, cheguei em casa. Meu pai, você recebeu hoje? Eu falei, recebi, pai. Meu pai era mecânico dessa empresa, né? Eu falei, recebi, pai. Aí ele, que legal, mas que é isso que você comprou? Eu falei, pai, comprei tênis, comprei roupa, comprei não sei o que lá. Meu pai, o dinheiro deu? Eu falei, deu, pai. Eu falei, quanto que foi? 2.000. Menino, você tá ficando louco, como que você fez isso? Eu falei, pai, meu salário. Aí, como assim seu salário? Você não é aprendiz? Deixa eu olhar aqui. R$ 2.000 negativo na conta do banco. E juros, e juros. No final das contas, acabei devendo R$ 20.000 na época pro Santander, porque eu não consegui cobrir mais a conta. Depois eu consegui fazer acordo. Então, assim, a gente não tem uma educação financeira. A gente nunca teve, cara. Não. A gente nunca teve, entendeu? Não. Então quando eu fui moleque, eu tive essa dificuldade também. Então eu vejo que muitas pessoas hoje em dia, eles têm essa dificuldade. As pessoas não sabem o que é investimento. As pessoas não sabem o que é um CDB, o que é um fundo imobiliário, o que é uma debênture. As pessoas não sabem. Então, as pessoas pensam que investimento é poupança. Saiu uma matéria hoje, a poupança movimenta R$ 1 trilhão. Nós temos R$ 1 trilhão com as paradas na poupança e as pessoas achando que é investimento, que não é. Então, eu costumo dizer que parte disso, desde o nosso berço até hoje, as pessoas não têm essa educação financeira. Se você for ver, a maioria da população hoje, com o nome sujo no Serasa, as pessoas não têm uma reserva de emergência. Se você ficar desempregado hoje, acabou sua vida. Acabou sua vida. As pessoas querendo comprar coisas para impressionar os outros. Tem um amigo meu que ele comprou um carro.
Ele CLT, comprou um carro. Ele não colocou na ponta do lápis seguro, IPVA, gasolina, É só comprar o carro, acho que é só né? o carro. É o famoso. Esse boleto é isso por mês? Ah, cabe no meu orçamento. Ah. Legal. Passou um tempo, aquilo foi rolando juros, juros, ele não conseguia pagar. O que ele fez? Ele foi fazer Uber para conseguir pagar o carro. É. E não conseguiu, acabou ficando com o nome sujo, deu busca e apreensão no carro porque não pagou. Meu Então gerou um Deus. transtorno. Então, eu costumo dizer que hoje o nosso nicho de negócio dá para muito ser explorado, porque as pessoas, elas não têm conhecimento de investimento, elas não têm conhecimento em finanças. Então isso é muito bacana, cara. O nosso trabalho, a gente que é profissional de investimento de finanças, tá só no início, cara. É. Tá só no início. É. Então as pessoas não têm conhecimento hoje em dia. Entendeu? Então, quantas pessoas que você não conhece hoje que a pessoa não tem uma reserva de emergência? A A maior pessoa não parte sabe não. o que é isso, cara. Eu acho que não tem nem a reserva de emergência, que é um ponto fundamental hoje em dia. Porque Qual é o seu conselho hoje emergências. pra você de finanças para uma reserva de emergência? O que você pensa hoje que a pessoa tem que guardar? Quanto que a pessoa tem que ter uma reserva de emergência? Como é Mas que aí você você que é um enxerga? especialista, não é mesmo? Quem Como é sou que, eu como é que para você enxerga, dizer? Cássio, com as suas, hoje, na sua vida, o que você pensa hoje de uma reserva de emergência? Vamos lá, minha opinião, não sou Sua profissional. Você opinião. que é o profissional aqui. Mas eu acho que a pessoa precisa ter são ali 6 meses da É isso renda aí. dela guardado. Agora, quanto tempo você vai levar esses 6 meses? Aí depende de você. Consegue guardar 10% do valor que você tem hoje e guardando para que você acumule isso? Excelente. Consegue guardar um pouco mais? Melhor ainda. A partir do momento que você tem essa reserva de emergência, você pode. Eu acredito firmemente que a pessoa pode comprar os elementos que ela deseja. Ela trabalhou para aquilo, ela conseguiu conquistar, enfim. Mas são pontos importantes ter a reserva de emergência. E mais do que isso que eu vejo, as pessoas acham. Eu não sei nem se entende corretamente poupança, né? Mas, não, tá lá Coloca lá. poupança, coloca lá. Aí alguns bancos acabam forçando alguma coisa de CDB, que é uma conta de CDB automático. Enfim, Sim. pode ser que alguns investem dessa forma, mas aí quando a gente começa a sofisticar, nossa, tesouro, meu Deus, o que que é isso? Renda fixa. Aí a gente vai para um outro patamar que assim, precisamos ter educação financeira desde lá da base para ensinar, para guardar. Eu com os meus filhos, eu já tento dar uma ensinada para eles, né, de educação financeira. Eles têm os cofrinhos deles, Isso aí. eles guardam, eles juntam, falam, agora quando a gente vai quebrar, vai comprar, ó, você juntou quanto? Porque precisa desse entendimento, acho que desde pequeno. Cara, o meu sócio, ele mora em Orlando, nos Estados Unidos, e as crianças estudam lá também, né? E a escola, pro bom comportamento, eles dão um tokenzinho na escola, pra cada criança um tokenzinho com um dinheirinho lá, pra eles pouparem. Então, no final do mês, quem poupa mais ganha premiação, ganha não sei o quê. Então, isso é um estímulo pra criança saber educação financeira, saber que o dinheiro não cresce em árvore, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito assustado esse tempo atrás, que saiu uma notícia que hoje o jogo do Tigrinho tem mais pessoas investindo do que na Bolsa de Valores, cara. Investindo é ótimo, né? Entendeu? Então, assim, cara, esses dados são assustadores, cara. Hoje O que eu pessoal não... gosta da coisa ganhar o dinheiro fácil, né? Exatamente, Achando cara. que jogar lá vai dar resultado do que se ele trabalhar ou se ele investir, esperar, sabe? É a mesma Exatamente, coisa. cara, exatamente. Em um mundo onde você vê que as casas de apostas estão dominando tudo, cara. Eu tava vindo do Rio de Janeiro pra São Paulo, tem um negócio do show da Madonna lá, patrocinadores, Betano, Betfair, Vai de Bet. Então, cara, hoje em dia tá tudo se movimentando pra quê? Pra apostas, pra tigrinho. Eu conheço gente que a menina, ela começou com o jogo do tigrinho, ela colocou R$ 50 no jogo do tigrinho, ganhou, colocou R$ 100, ganhou. Isso, a pessoa começa a fazer o quê? Pegar confiança, pegar o gostinho, começa a se viciar. O que ela fez? Investiu R$ 10.000. Perdeu. Pegou o dinheiro do pai, da mãe, do esposo, perdeu também. O que ela fez? Ela foi no Itaú. Isso ela me contou. Ela foi no Itaú, ela pegou 150 mil de empréstimo.
Exagerou. Jogou no Tigrinho. Perdeu. Perdeu. O que ela fez depois? Se matou. Claro. Se matou. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo num tempo hoje que as pessoas realmente acreditam em dinheiro fácil. E não existe. Eu tenho uma história legal para contar que lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que começou esse negócio, não sei se você conhece, o faraó da pirâmide, como é que é o nome? É faraó do Bitcoin, uma coisa assim. Uhum. Nisso, cara, todo mundo começando a ganhar dinheiro. O pessoal ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro. Na época, cara, a cidade toda, a cidade inteira investiu no faraó do Bitcoin. Uhum. O que aconteceu? O cara quebrou, o cara foi preso, uma pirâmide financeira, e a cidade quebrou. Até hoje, Cabo Frio não conseguiu se recuperar ainda. A cidade inteira quebrou. Até meu sócio, ele é do Rio de Janeiro, ele comentando, ele conhece muitas pessoas que ofereceram pra ele na época e ele não entrou, e as pessoas quebraram. Teve um rapaz que a gente entrevistou semana passada, lá em Orlando, o cara perdeu 5 milhões de reais. 5 milhões de reais em aposta, em pirâmide financeira. Porque o cara achava que realmente tinha dinheiro fácil, que realmente existe dinheiro fácil. Cara, então isso, a gente tem um nicho aí muito grande a ser explorado no Brasil, que realmente, cara, quando se fala de investimento, nós somos ainda bebês. Quando se fala de investidores, nós somos bebês perto dessas grandes potências. Então, nosso trabalho hoje, o meu, que sou investidor, o seu também, então realmente é esse, é a gente conseguir educar nossas pessoas, nossas famílias, nosso povo, para a gente conseguir sair dessa e conseguir ter mais pessoas aí, investidores, que querem ter uma liberdade financeira, querem ter algo mais na vida do que só trabalhar, pagar conta, chega no final do ano, tô com 60 anos, aposentei, tá? O que que você tem? Não tenho nada. É. Não consegue viver, porque hoje a estimativa de vida do brasileiro é de 78 anos. Só que quando você chega numa certa idade, sua linha de produção, ela diminui muito. Uhum. Ela diminui muito. Então, você hoje não consegue produzir igual você produz hoje daqui a Não. 20 anos. Não. Aí você olha para trás e fala, quem construiu hoje? O que, que eu tenho? Tenho uma casa de investimento, eu tenho investimentos, não tenho nada. Então fica dependendo da sua filho, fica dependendo do governo para tentar te dar alguma coisa que, cara, que não vai dar. Que ninguém dá nada para ninguém de graça. É. Isso, a gente criou esse podcast, esse projeto hoje, para tentar realmente levar esses conhecimentos para as pessoas de que se você quer ter algo na vida hoje, se você quer prosperar na sua vida hoje, cara, não tem atalho, é investimento. É você saber ter uma educação financeira. Cara, igual você comentou, tem podcast gratuito hoje para você assistir. Todo mundo pode aprender, todo mundo tem a chance, tem as mesmas oportunidades. Eu costumo dizer que tem a porta larga e tem a porta estreita. É isso aí. E as pessoas já acham que o fácil é o que vai enriquecer, quando na verdade não. Precisa entender, precisa buscar, precisa se preparar, precisa começar de pouquinho em pouquinho para conseguir gerar um montão lá na frente. É um pouco essa consciência que realmente precisa. E você investe hoje? Você investe em quê? Hoje você se considera arrojado, Eu, iniciante, super conservador. conservador, Nossa. uma renda fixa? Só O que, que você fixa. gosta? Só coisa fixa. Nada de um fundo imobiliário, não se só arrisca? fixa, só fixa. E é engraçado que eu invisto até pra minha avó hoje em Você dia. investe? Porque tenho lá na Legal. conta, consigo controlar pra ela, tenho lá o que é de liquidez imediata, bonitinho, pra se ela precisar, enfim. São elementos como esse que é importante. Ajudar, ensinar. Ela tinha tudo na poupança. Meu Deus. Não, dá pra ter um Dá pra rendimento ter um aqui. rendimentozinho parado. Não precisa deixar o dinheiro parado, É, entendeu? então, dá pra conseguir tirar rápido se precisar. Dá pra, não, ficar travadinho ali um ano. É só conhecimento. Tem tanta coisa. Em vez da pessoa ficar horas aqui girando o Instagram, vendo só bobeira, porque às vezes as pessoas ficam Só bobeira. 2 horas. Por que não fica 2 horas vendo vídeo de o que é um tesouro direto? Como que investe? O que é um fundo? O que é um Selic, um Qualquer CDB, coisa. Qualquer coisa. entendeu? Eu fiz eu aprendi isso no Mastermind, né? Eu fiz um exercício comigo, eu seguia no meu Instagram 5 mil pessoas. Famoso, eu gosto muito de futebol. Eu sou palmeirense, jogador do Palmeiras, não sei o que, tal, não sei o que. O que que eu fiz? Eu perdia muito tempo stalkeando a vida dos outros. Toda hora olhando, toda hora, não sei o que que eu fiz. Tirei todo mundo. Eu só deixei pessoas que realmente vão agregar algo de bom na minha vida. Então hoje eu tô, se não me engano, com 300 seguidores só, que eu sigo. Então eu realmente tirei isso, por quê? Porque, cara, se eu deixar,
Isso vai me consumir no dia a dia. Depois, se você for ver, o que eu fiz no dia? Não fiz nada, fiquei o dia inteiro no celular, stalkeando a vida dos outros. Entendeu? Eu vi um podcast esses dias do G4 que fala justamente isso, que a gente precisa andar com pessoas que são melhores que a gente. Isso é verdade. E como que a gente faz isso no mundo digital hoje? Segue elas. Ponto. Se você gosta do, sei lá, do Jojota, do Alfredo Soares, eu praticamente Cássio Rufino. sigo todos eles. Eu olho porque eu tô aprendendo com eles. Isso. São pessoas que eu admiro, gosto, sigo e aprendo todo dia com eles. Então são pontos como esse que a gente precisa. É isso. E não, deixa eu ficar stalkeando o que aconteceu com a vida de Beltrano. Não tem nada a ver. Cara, você trabalha home office hoje, você tem uma esposa, é casada, tem seus filhos. Como você consegue hoje se desligar para sua família? Você hoje deve ter muitas demandas no seu dia a dia, né? Então, se deixar, você que trabalha em casa, você acaba ficando o tempo inteiro na internet, o tempo inteiro resolvendo problema. Como que você faz para tentar ter esse tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa? Como que você consegue se desligar do celular, da MZ, para ter sua vida pessoal? Como você consegue fazer isso, cara? Acho que é difícil falar assim, nossa, me desliguei. Acho que é super difícil. Mas para conseguir eu realizar todas as demandas que são necessárias, todos os dias acordo 5 horas da manhã. Faço Todos os dias? Todos os dias. 5, faço minha devocional, vou correr, faço lá meu personal, que eu odeio fazer qualquer tipo de exercício, mas eu faço por disciplina, não é porque eu gosto. Porque eu sei que é necessário fazer. Então já emagreci um montão, pesava quase 150 quilos. Nossa, se a gente for falar disso aqui, eu vou chorar. Faço e volto, arrumo meus filhos, levo eles pra escola, fico ali um determinado tempo com eles, depois eles vão pra escola. No tempo que eles estão na escola, é o tempo que eu tô trabalhando, produzindo, fazendo acontecer, à noite, para um determinado horário, pra ficar com eles ali 1 hora, 2 horas, Legal, cara. que seja o tempo que for, pra ficar com eles. Normalmente eu que faço dormir, porque minha esposa dá aula de noite. Enfim, a gente tem ali uma dinâmica que a gente troca. Então, assim, é aproveitar bem o momento que você tem. Então, é o que todo mundo fala, momentos de qualidade. Muita de qualidade. Então, esteja presente totalmente. E nesses momentos de qualidade, eu não fico com o celular. Não fica. Fico totalmente com eles. Se alguém te ligar à noite, aconteceu um imprevisto aqui na empresa, você então tenta Não, esperar. eu tenho o não perturbar, que eu não recebo, eu só recebo ligação da minha esposa e dos meus pais depois das 10 horas da noite. Ponto. A não ser que eu esteja com o celular, eu bato o olho e vejo o que aconteceu. Mas para de subir notificação 10 horas da noite. Que é o tempo que eu me acalmo e capoto pro próximo dia acordar revigorado e fazer as coisas. Então é uma questão de disciplina. E obviamente tem os finais de semana que aí é muito. Como eu trabalho com o mercado de capitais, funciona muito mais nos dias úteis, né? Sim. Então não tem problema pra resolver de sábado e domingo. Não tem como. Então aí eu foco totalmente neles. Legal. Cara, a prosperidade a gente enxerga hoje que é você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Por quê? Um exemplo, tá? Um exemplo meu mesmo. A gente acaba focando muito no trabalho, focando muito nos nossos projetos, na nossa vida, e acaba esquecendo um pouco a parte da saúde. Então, o meu ponto a melhorar é o quê? É a minha saúde. É voltar pra academia, tomar vergonha na cara. Voltar pra academia, fechar um personal. Então, assim, por quê? Porque se você foca muito tempo numa área profissional, sua saúde lá na frente cobra com juros compostos. Fica em desequilíbrio, né? Você vai ter um infarto, você vai ter um AVC, você vai ter obesidade, você vai ter diabetes, né? Então, assim, você hoje, Cássio, quais áreas da sua vida hoje que você enxerga que você tem que melhorar para você atingir, na sua opinião, a prosperidade máxima de todos os lados da sua vida? Porque a gente enxerga do quê? Poxa, hoje em dia, na nossa vida, tem que ter o tempo de lazer, de saúde, espiritualidade, ir para a igreja, se você tem alguma religião, ir para a igreja, buscar sempre a Deus, né? Trabalho, que isso é muito importante, o trabalho como que é? O trabalho edifica o homem. Então, assim, na sua opinião, quais as áreas da sua vida que você tem que melhorar hoje para tentar aí atingir o propósito, a prosperidade máxima na sua vida hoje? Hoje, eu diria que é um pouco essa questão de saúde, educação e atividades físicas no geral. Tanto que, por coincidência, hoje foi o primeiro dia que eu obedeci o plano correto que o personal fez pra mim.
que é a questão da corrida, que eu tinha que manter a frequência cardíaca. Hoje? Hoje. Que legal. Porque eu nunca sigo. Eu sempre falo, ai, tô cansado, eu vou andar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto a correr, depois eu voltava a correr, e eu não obedecia os batimentos cardíacos. Aham. Daniel, você tá assistindo aí, ó. Aí, Hoje ó. eu fiz, viu? Só pra constar. Então, vou dar um exemplo. Tá pago, Eu hoje tá precisava- pago. Hoje tá pago. Eu precisava manter os batimentos cardíacos em 135 a 145, se eu não me engano, durante 20 minutos. Pra acelerar o metabolismo e fazer a queima de gordura. Eu nunca conseguia fazer porque ficar 20 minutos pra mim com batimento 145, eu preciso correr muito rápido. Ou seja, me cansava e eu preferia o mais fácil. Ah, com certeza. eu Que era um também. andar rapidinho, achando que já... Não, mas hoje eu obedeci e fiz. Então, acho que tem elementos como esse que eu preciso ser mais regrados para que a balança fique em equilíbrio. Com Talvez o certeza. segundo outro equilíbrio seja... Não sei. Um pouco mais... É porque o restante eu acho que pra mim tá super equilibrado. Trabalho, família, Deus. Mas essa questão da saúde eu preciso ali me reorganizar. Você costuma ir pra igreja sempre? Você tenta ir mais ou menos, sei lá, quando der ir pra igreja ou você Não. tem um hábito Eu acho mesmo? que o quando der não existe, né? O que eu faço é as primícias a gente tem que entregar pra Deus. Com Então, certeza, cara. o início da semana pra mim, o domingo, no sentido que domingo eu separo para Deus pra gente entregar aquilo que ele já nos deu. Então é uma primícia básica pra mim e das crianças e toda a minha família, que a gente precisa ter o objetivo pelo qual a gente está aqui na Terra. Então Com eu costumo certeza. falar que os nossos pés estão na Terra, mas nossa cabeça está no céu. Então a gente precisa entender o nosso objetivo, trilhar, entender o real motivo da felicidade, qual que é o nosso propósito de vida, o que a gente tem que fazer, quais são os dons que Deus deu pra gente e exercer aqui na Terra, mas sempre com a cabeça nos céus, com foco ali na nossa vida eterna, né? Cara, isso é verdade, porque assim, às vezes a gente acaba dando a atenção mais para algumas áreas da nossa vida, profissional, enfim, e acaba esquecendo Deus. Né? Então, algumas semanas atrás, eu ia fazer acho que uns 5 a 6 meses que eu não ia pra igreja. Né? Então, e aquilo me incomodava. Você sabe que falta alguma coisa. Porque se você tá com um propósito, com os pés com a estaca firme, vem o vento e te derruba, cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz um propósito de toda semana, pelo menos um dia, tentar ir pra igreja com a minha esposa. Minha esposa sempre vai. Aí você pega no meu pé, ó, tem que ir pra igreja hoje tem culto, enfim, não sei o quê. E às vezes a gente acha que não é importante. Às vezes a gente acha que, depois eu vou, quando der eu vou. Não, Cara, e eu sou do vai tipo que pra vou igreja. cedo, porque eu quero ainda sentar num bom lugar, eu quero estar ali cultuando, porque o legal, momento de cara. culto é a hora que a gente entrega pra Deus É isso, tudo cara. aquilo que ele já fez pela É gente. isso, é isso. Porque felicidade não é você ter dinheiro. Não. É você ter Deus na sua vida. E É. saber que um dia, se Deus quiser todos nós, iremos pro céu encontrar aí com Ele. Então, Exato. esse é o nosso propósito aqui na Terra hoje. É. É a gente ser feliz com a nossa família, a gente buscar prosperidade em todas as áreas, só que saber que tudo que a gente está fazendo é para ir pro céu, é para encontrar com Deus. Essa é a verdadeira felicidade. É. Que a gente vê muita gente A hoje felicidade em não dia, tá em coisas não tá em materiais. coisas. Exatamente, cara. Eu penso em Então, muita coisa. é esse que a gente precisa conseguir ajudar quem está próximo da gente, quem a gente tem ali, e encontrar esse caminho. Eu acho que hoje, na nossa sociedade, está tão perdida, com tantas coisas acontecendo, tantos Meu Deus. suicídios, tantas mortes, porque perde o sentido. Então, todo mundo precisa estar alicerçado. Exatamente. Você viu as pessoas hoje em dia, empresárias, pessoas que têm dinheiro e com depressão, cara. O que é depressão? Porque depressão é doença. É uma doença, é uma sim. doença. Só que às vezes também a pessoa tá sentindo falta de Deus. É. Ela tá doente Dentro de cada um tem um espiritualmente. buraco que só é Exatamente. preenchido por Deus. Exatamente. Todo mundo tem esse buraco. Exatamente. E que tentam ocupar com coisas, Com coisas. com situações, com ações que só Deus vai preencher esse buraco. Exatamente, exatamente. Cássio, eu tô muito contente com a sua participação aqui hoje. Que aula, né? Eu tô muito feliz mesmo. Eu queria que você desse um recado hoje para as pessoas que querem começar a investir ou para as pessoas aí que querem buscar os sonhos e estão com medo, que tem medo, enfim. Então, mande um recadinho naquela câmera para as pessoas hoje para realizar os seus sonhos.
Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? O que você sentir, abra teu coração para as pessoas aí, querer aí atingir o seu propósito máximo. Legal, eu acho que... Ai, posso voltar? Me perdi. Peraí. Eu vou voltar aqui. Ô, tá, vai ter corte, vai ter corte. Vai ter corte. Vambora. Peraí. Siga os seus sonhos. Esteja alicerçado no seu propósito. E não deixe ninguém te impedir de chegar aonde você quer chegar. Todo mundo pode atingir os seus objetivos se estiver alicerçado na rocha. Acho que esse é um principal ponto que eu deixo para todo mundo. Se atualize, esteja preparado para aquilo. É igual aquela velha história do senhor que confiou aos seus servos seus talentos. Então multiplica esses talentos que você tem. Não é porque você só tem um que você vai enterrar esse talento. Cresça. Esteja preparado, busque, se atualize. Existem milhares de plataformas com atualização, com conteúdo rico hoje em dia. Aproveite isso e não fique se vitimizando da situação. Faça acontecer. Show de bola, é isso aí, galera. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vão em busca dos objetivos, tenha propósito, confie em Deus, entregue sua vida na mão de Deus e faça a sua parte. Isso é muito importante. Invista, sempre tente buscar conhecimento, siga o Cássio Rufino, que sempre também posta conteúdos super relevantes, né? A Invest de Cash está aqui para isso também. Então, nosso propósito hoje é tentar ao máximo levar conhecimento para a sua vida, para você ter uma vida de propósito, uma vida com Deus, abundância, que a gente hoje acredita que a vida não é só financeira, também é um propósito. Então, sempre busque a Deus. Tudo que você for fazer na sua vida hoje, busque sempre primeiro a Deus. Depois, as coisas são consequência disso. Então, invista seu dinheiro, nunca dependa do INSS. Então, tire esse plano da sua vida. Ah, eu vou apresentar para o INSS. Não, cara, esquece isso. Faça dos seus investimentos a sua liberdade financeira. Comece hoje. Comece com pouco, hoje com R$ 10. Você consegue ser acionista das maiores empresas listadas na Bolsa do Brasil e dos Estados Unidos. Então comece com pouco, R$ 100 aqui, 150, mas comecem. O melhor horário para começar a investir foi ontem. Depois é agora. É agora. Então, invista seu dinheiro e confie em Deus, que nós temos certeza aí que a sua vida será próspera. Então, Cássio, muito obrigado pela sua participação. Galera, vamos deixar aqui o Instagram do Cássio, da MZ Group também, que é uma empresa fantástica. Que trabalho incrível que vocês estão realizando. Obrigado. A maior empresa aí global de relações com os investidores. Então vamos deixar aqui o Instagram da MZ, do Cássio também. Então espero que vocês tenham gostado. Daqui 2 semanas iremos postar aí a entrevista completa e também alguns cortes do Cássio, tá? Para vocês. Então fiquem com Deus aí. Um excelente final de semana para vocês. Um grande abraço, um beijo e tamo junto, pessoal.